Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um episódio do Pode Empreender. Estamos aqui hoje mais uma vez para contar a história de pessoas que vão te motivar, que vão te ajudar nessa caminhada como empreendedor, como empreendedora, como empresário e empresária. Estamos aqui hoje, eu tenho a honra de ter aqui comigo aqui Francisco Fernandes Capel, o Paco, o Paquito. Seja muito bem-vindo, Paco. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de você estar aqui. Tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito interessante. Você vai aprender muito. Então já fica aí conosco já. Eu que agradeço, William. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você e no programa Pode Empreender. Obrigado, obrigado eu. Então vamos agora para um rapidíssimo intervalo, mas já posso te garantir, o programa de hoje vai te trazer muito aprendizado, motivar, vai te direcionar, vai te ajudar muito. Então você que já está aí nos acompanhando, já começa a nos seguir se você ainda não nos segue e compartilha, já convida aí pessoas para assistir o programa, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque se você quer fazer o bem e ajudar pessoas, eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muitíssimo interessante. É rapidinho, a gente vai só faturar e a gente volta em 2 minutinhos, é rapidão, vai lá. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com o meu amigo Francisco Fernandes Capel, o Paco, o Paquito. Paco, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, obrigado mesmo. Eu te conheci, né? Nós trabalhamos juntos uma época no IBC. Foi assim que eu te conheci, em 2012, você era um dos diretores lá, não é isso? Exatamente, exatamente. Paco, mas como que tudo começou? Eu sei que você tem uma vasta experiência e assim, muito conhecimento nessa área de empreendedorismo e como empresário também, né? Você faz parte da Zener Digital? Zener Digital é uma Pronto, é essa mesmo? É isso mesmo. E o Zener é de um diodo, de um componente eletrônico, né? Chamado diodo Zener, onde inclusive nasceu a computação, tem a ver com a computação, né? Olha só. Que é o nome da nossa empresa. Mas eu venho lá de trás, já tem uns dias já, né? Quando eu era garoto, 11, 12 anos, meu pai trabalhava, ele era gerente de uma loja chamada Radelgo, uma loja antiga. Eu lembro de E ele que abria e fechava, e ele gostava muito daquilo, ele ficou lá muitos anos. E ele me levava sempre para ir mostrando, né, o mundo prático das coisas, né? Então eu sempre ia, ajudava uma coisa ou outra. É garoto e você vai pegando, você vai vendo pelos exemplos, né, William? Isso significa muito, Sim. sobretudo de pai, né? E em um dado momento ele saiu e montou uma empresa com meu tio chamada CLC. Então na CLC a gente vendia componentes, né, semicondutores eletrônicos, antenas de televisão, e a coisa foi passando, e ali nós ficamos ali 30 anos, né? Uau, foi anos? 30 anos, conhecemos muita gente, tive a oportunidade assim, de
de significar muito, né, para Aham. as pessoas, ajudando. A gente foi uma escola para muita gente, Sim. né. E a CLC me projetou, como eu fiz administração de empresa, ela me projetou para alguns segmentos, como, Sim. por exemplo, associações, entidades, né, eu tive oportunidade de ir pra Câmara de Dirigentes Lojistas, para a CDL, associação comercial, né, o Conselho Regional de administradores e lojas, né, um sindicato patronal, enfim, para entidades. Eu também tive oportunidade de presidir a Sucesso, que era a Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações, Olha só. porque talvez você é muito novo, talvez você não saiba, mas Obrigado, eu muito houve uma abertura no Brasil, né, Aham. para importações de automóveis, né, isso que aconteceu com cola, né, e Hum. para entrada de computadores. Sim. Então foi um momento que a gente começou a sair da eletrônica e migrar mais para a área de informática, né, Ah, vendendo computadores, peças, sim. componentes, Aham. e isso me projetou para que eu pudesse, navegar em entidades e tudo mais. Isso foi muito bom, foi momentos muito bons, assim, Aham. dessa abertura de mercado, assim, Sim. para o Brasil, né, Aham. e trouxe essas oportunidades. E por detrás disso é muito trabalho, responsabilidade, Sim, sim. e essas coisas, William, significa muito na base, né, assim, essa meu pai é um homem muito probo, muito reto, muito íntegro, e isso vai passando de semente em semente, né, digamos assim, e a gente vai construindo isso nas relações, né, nas atividades que a gente faz. Então a CLC foi um período muito bom, e aí depois eu fui atuar em algumas organizações como a SPC Brasil, em São Paulo, e foram períodos bacanas e difíceis Sem também. sem dúvida. E eu tinha tido contato com o Zé Roberto, né, em 2005, 2006, e ele tinha, dado treinamento de coaching lá por meio da Escola do Varejo, né. Sim, E aí e foi muito bom para ele, foi uma parceria muito bacana, né, legal. tanto para a CDL quanto para ele também. Eu chamei alguns empresários para que pudesse trazer gerentes, né, e ali foi um dos primeiros cursos de coach, eu acho que até é um dos primeiros cursos de coach que ele fez, né. E depois em 2012, ele me convidou para trabalhar com ele, né, que a CLC já tinha encerrado as atividades, né, a gente com muita dificuldade, a gente encerrou as atividades, e aí eu fui trabalhar com ele, né, e aí eu fui ser diretor de operações, COO, né, e aí foi um período bem bacana, né, o BC expandiu muito, o Instituto Brasileiro de Coaching, né, as suas metodologias do self, Sim. da linha executiva, né, então a parte, coach envolvido com a área neurológica, foi um negócio muito legal, assim, foi muito muito positivo. Você me disse que você ficou lá 10 anos. Eu fiquei 10 anos, Chegou a viajar muito pelo IBC ou pois é, viajei bastante de turmas, né, a gente, viu muita coisa bonita acontecer, né, Aham, e foi uma experiência muito rica, muito eu rica. imagino. É. Bom, baseado nisso, eu saí do IBC, né, Hã, tudo tem um ciclo, né, sim. e aí eu fui para a Zenner Digital, e tinha um colega que me descobriu, que me conhecia da época de CLC, ele Aham. comprava componentes eletrônicos, e ele falou: "Cara, eu fiquei sabendo que você" 2 semanas depois, "fiquei sabendo que você saiu do IBC e tal, vem ser meu sócio". Eu falei: "Uai, como assim, cara?". "Não, é", eu falei: "Mas você tem sócio na sua empresa?". "Não, não, de sociedade e tal, vem ser meu sócio". Aí a gente começou, bom, pensei, avaliei, falei: "Tá bom, vou embarcar nessa aqui". Aí qual vai ser o nome da empresa? É, mais uma. Qual vai ser o nome da empresa? Aí comecei a listar, ele não gostava de muitos, aí na hora eu cheguei e falei: "Ah, acho que podia ser um componente eletrônico", né, eu lembrei da Zener, né, Sim. coloquei Zener, que é um componente, aí ele gostou e aí ficou, era Explodiu legal e mesmo, tal. muito É, bom, é uma empresa de infraestrutura, a gente mexe com servidores, com a parte de rede, ou parte de Wi-Fi, a gente é muito competente, tem ambientes aí com 400 pessoas, tudo no Wi-Fi, zero cabo, né. Aham. A parte de backup, então essa parte de segurança, então a gente mexe que chama-se de infraestrutura, né. A Sim. gente tem helpdesk também, Hã. que é o atendimento aos usuários, e o negócio está indo muito bem, a gente tem excelentes bons clientes, que prestam um excelente serviço, né, a gente é muito preocupado com a Magda, inclusive nos ajudou, que a minha esposa, ela é doutora nessa área de dados, né, essa área científica, então a parte de metodologia, ela é um avião nesse, e ela ajudou a gente a criar metodologias próprias, né, então é muito legal, a gente tem indicadores, a gente acompanha, tem uma ferramenta nossa chamada Compliance, que a gente acompanha
o índice de conformização dos clientes, né? Então a gente vai conformizando, isso é muito legal. Que legal. Então a gente tá indo muito bem, a gente presta um bom serviço, a gente mede a cada serviço que a gente presta, a gente mede a satisfação do cliente. Esse é um indicador forte para a gente. Ah, que bom. Então, isso é o resultado de muito acreditar, né? Que eu acho que é o que o empreendedor precisa muito, né? É o acreditar e confiar, ter uma fé, não uma fé cega, mas uma fé visível nele mesmo, né? Aquilo que acontece, que perdura, né? Porque existe uma mão maior que vai te orientando, e às vezes o empreendedor às vezes desiste, né? Por ver notícias ruins, influências aqui, é o Brasil, é a política. Então, eu acho que o maior parceiro aí do empreendedor é acreditar na vida, na fé, neles, nos passos, né? Sim. E as coisas vão se concretizando. Ah, excelente. Você falou de um ponto aí que realmente, assim, é muito importante, essa questão do acreditar, né. Acreditar, né, realmente, né, uma força maior, igual você está dizendo, nem Deus acredita, assim, eu tô falando por mim agora, né. Sim, sim. Você acreditar e acreditar em você, acreditar no negócio, né. Tem um ponto, William, que é muito fundamental no meu entendimento, que é ele poder enxergar. Talvez ele não enxergue com a visão que ele tenha, mas por meio da visualização. Ah, Ele puder enxergar, ele tendo o negócio dele, ele puder iniciar esses primeiros passos, ele poder visualizar o dia seguinte, poder visualizar, as capacidades expandindo, chegando clientes, sim, né. Isso tem muito a ver, nós somos energia, né. sim. E eu acho que antes do acreditar é essa visualização, sabe. Isso faz com que ele possa sonhar baseado num real. E aí ele pode perceber, eu tenho certeza, clareza solar de que quando ele olha para trás, mês atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, ele continua a sonhar, mas ele consegue verificar o quanto ele já caminhou, Sim. né. Então é muito importante essa visualização, essa Sim, sim. fé, essa oração, Aham. né, e acreditar mais nele, na história dele, do que às vezes em situações que a gente vê em televisão, os índios se desanimam, né, Ah, sim. porque em todas as dificuldades, em qualquer país, em qualquer região, existe o empreendedor, existe o sucesso, o realizador, Sim. aquele que faz diferente, né. Aham. Então eu acredito muito nisso. Ah, que legal. Esse é o acreditar é muito importante mesmo. Você me fez lembrar aqui do Ayrton Senna, né. Tem a história que fala que antes de toda a corrida ali, já antes dele largar ali, né, Sim, ele se posicionava, fechava os olhos e visualizava já ele fazendo o percurso todinho das voltas que ele tinha que dar, e ele visualizava ele se dando bem, né, tendo sucesso, resultado positivo ali no final e até sendo o vencedor da prova, né. dizem que a força vem do pensamento e pensamento é força, né. Sim, Associado à visualização e um poder maior, isso vai se concretizando. sim. E isso não significa, William, que não vai ter desafios, não significa que não vai ter vicissitudes. Certamente. Se o William ganhar sozinho hoje na Mega Sena e for para a Suíça, vai acontecer desafios, Sim, certamente. porque é isso que dá a revelação de quem é o William Sim. frente às vicissitudes, né. Mas você saber contornar, você saber ter humildade frente aos desafios, e mesmo eles existindo, você poder ir acreditando e fazendo a sua a pedida o pedido na crença naquilo que você acredita, né, mas que continue a caminhar, a dar os passos, as coisas vão se transformando, né. É verdade. É, porque o acreditar não é só o acreditar para abrir o negócio, porque a gente sabe que tem uma diferença entre empreendedor e empresário, né, assim, eu acredito que em dado momento da empresa, tem momentos que você tem que vestir sim, né, o chapéu ali do empreendedor, que é aquele cara que veio para revolucionar, é um inconformado, né, que tem uma ideia e quer conquistar e quer crescer, mas precisa também em algum momento você vestir o chapéu ali do empresário, que é o cara que pensa a longo prazo. Então, eu penso assim, sabe, Paco, baseado no que você está falando, que é muito importante a questão de crer, de acreditar mesmo, eu também acredito também nisso, né. Sim, sim. Mas eu acreditar não só para abrir um negócio, porque às vezes é necessário você acreditar, como você mesmo disse, mesmo em meio às dificuldades que são cotidianas, né, a gente na Perfeito. verdade tem que realmente permanecer acreditando até o final, né. E o William, tem um chapéu aí que ele é muito importante na na história do empreendedor, né, do empresário, Sim. que é o chapéu do cliente. Aham. Então é muito importante ele pensar como o cliente pensa, como o cliente está
sendo atendido pelas soluções Sim, que ele tem, né? sim. E esse olhar de lá para cá, porque a gente percebe que vários negócios acontecem baseado nas deficiências do mercado, Aham, né? Recentemente estava conversando com um sócio fundador de uma empresa grande chamada Stone, que era maquineta de cartão de aham, crédito, né? E ele começou o negócio dele fazendo pesquisa, 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 pesquisa. Ele ia num empresário, empresa pequena, ia na padaria, ia em casa de carne. Você tem maquineta de cartão de crédito? Tem. Qual que é a sua maior dificuldade? Aí o cara falava dificuldade e tal. E aí ele começou, por meio de uma startup, a montar características que atendiam às dificuldades, né. olha só. Aí: "Ah, eu não tenho gestão de estoque na minha maquineta. Ah, minha maquineta demora muito. Ah, minha maquineta não tem CRM. Ah, minha maquineta não faz, um financiamento. Minha maquineta não estende pagamentos, eu não consigo creditar". Então, ele foi costurando o negócio dele baseado na dificuldade do cliente. Aí fez um negócio maravilhoso, foi uma startup unicórnio que cresceu de pé e foi vendido por bilhões, né, Olha só. mas baseado, nesse chapéu do cliente, né. Aham, Porque se eu pego a minha realidade, né, que eu visualizo, mas de encontro com uma realidade que necessita e eu posso ofertar, sim, esse caminho vai ser vencedor, né. Esse caminho baseado no que o cliente precisa, sim. em como é que eu estou atendendo, né. Aham, Isso para o empreendedor é fundamental, porque é o grande combustível do negócio deles, exatamente, né. é. E a gente vê alguns empresários que pensam mais nele, Sim, né, que pensam mais no umbigo dele, sim, do que no às vezes eles são muito competentes, mas o olhar está muito no umbigo, né. sim, E aí, em algum momento, isso pode não dar muito certo, porque a gente passa, né, sim. a gente muda de interesse, ou a gente às vezes perde força, ou às vezes a gente perde clientes, Sim, né. Então é fundamental ter essa aba do cliente, porque você contribui para servir outras realidades, né. sim, sim. E eu concordo plenamente com você, né, porque, na verdade, o cliente é um dos maiores patrimônios que uma empresa tem, não é isso, pá? Então, assim, se você realmente tem essa percepção, porque, assim, na verdade, o empreendedor, o empresário, né, ou profissional de uma forma geral, ele existe, ou a empresa, um negócio existe para resolver problemas, né. Sim, Então nada melhor do que o que esse cara fez, que ele foi lá conhecer mesmo de fato, né, quais são os problemas para ele ser o quê? Mais efetivo, né, ser mais pontual, e aí com isso o sucesso foi consequência, né. isso, se você me permite, tem mais um chapéu de um empreendedor, ele tem que ter, Sim, claro. porque a diferença dele de um chefe, de um, né, como a gente acabou de falar, aquele que pensa muito no umbigo, é ter um chapéu de gestor visionário, como você disse no início, porque ele leva o sonho dele para outras pessoas. Sim, Então, esse acreditar dele consegue contaminar positivamente as outras pessoas. sim. Agora, pasme, esse sonho ele tem que ser verdadeiro e real, do ponto de vista de você, eh, acolher também o sonho do colaborador, né, Aham. para com que ele possa usar a sua bandeira a favor. Porque não adianta eu ter um discurso, William, e na prática eu fazer algo de diferente. Exatamente. Isso não é sustentável. Não. Mas você pode começar sozinho, depois chega um colaborador, Sim. e aquilo que você fala, você cumpre, você mostra a força do exemplo, como eu falava de Antônio Sim. Capel, que é meu pai, né, que foi muito forte na minha vida. Então isso faz com que você vai tendo credibilidade, vai dando chão, né, Aham. e daqui a pouco você tem, vários, eh, pessoas que compartilham do seu sonho e que te ajudam a crescer. Sim. E eles também crescem, isso é fundamental para o Aham. processo de. Sim, sim. E quando esse laço se perde, às vezes pode acontecer de alguns empresários ganharem dinheiro, Sim. ficarem distante da gestão, distante dos colaboradores ou decisões compartilhadas, eu acho que é um grande risco, Aham. né. Às vezes você pode até trazer gestores, né, para tocar o seu negócio, mas daqui a pouco eles vão estar contaminados pelo empreendedor que ficou rico, famoso e que não quer mais saber da gestão, não quer Sim, saber mais dos clientes e dos clientes internos, né. sim, E aí é um risco muito grande desse negócio deixar de existir. sim. Excelente. Bom, nós vamos agora para um intervalo que a gente precisa faturar, né.
É rapidinho, gente, é 2 minutinhos, você pode ter certeza. A gente começou agora, nós só ligamos as turbinas agora. No próximo bloco, eu tenho certeza que vai começar a pegar fogo. Então fiquem conosco, já convida aí aquele amigo, compartilha já esse episódio, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito, muito bom. Rapidinho, é 2 minutinhos já e a gente retorna. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com meu amigo, já fomos colegas no Instituto Brasileiro de Coaching, o Francisco Fernandes Capel, o Paco Paquito. A gente programou algo antes, mas eu quero saber de onde que veio essa questão do Paco, Paquito, o que é? Eu sou filho de um espanhol, meu pai, Antônio Capel Garcia, saiu da Espanha na época da guerra, lá na Europa em guerra, não tinha comida, não tinha água, muitos espanhóis foram para o mundo, né? E ele veio para o Brasil, e meu nome é Francisco, e o nome do pai dele também é Francisco. Sim. E Francisco em espanhol é Paco. Ah, E o diminutivo de Paco é Paquito. Então em casa me chamavam de Paquito, e as pessoas mais próximas vai pegando, né? que Eu legal. até cheguei aqui, né, no estúdio, conheci o Júlio Cotonete, né? E ele me chamou de Paquito. A gente já se conhece porque de outras eras, né? Da época do carnaval. Então, ele comprava componentes lá, então conhece como Paquito. Então, Paquito é o diminutivo, assim como José Pepe em Sim. espanhol. Ó, Então, daí legal. é o nome. Aí tá vendo, ó? Pode empreender também é cultura, tá aprendendo outras coisas também. Bom, eu quero aqui, agora mesmo você citou o nome da sua esposa, da Mária, né? Que eu deixar um abraço aqui para a Magda, pessoa muito importante no empreendedorismo, de um modo nível nacional, né? A Magda, eu costumo dizer que ela é ninja do que ela faz, né? Ela é muito estudiosa. Sim. Às vezes, final de semana, às vezes eu vou ali andar de bicicleta, às vezes assisto um filme e tal, e ela tá sempre estudando, renovando. Que legal. E ela tem clientes por esse Brasil inteiro, ela tem dificuldade de agenda. Até o final do ano, a agenda dela é lotada. A grande maioria são de médios e grandes clientes, grandes corporações. Que legal. E ela faz mentoria, né? Ela faz mentoria e ela trabalha com liderança, né? Com a parte de liderança e a parte de competência. Então, ela desenvolve isso na área de gestão, né? Então, o empresário que quer potencializar lá o negócio dele, com esses treinamentos, e ela faz isso muito com diagnóstico, com a parte da ciência muito voltada à transformação dessa realidade. E ela, como é muito estudiosa, então ela tem um êxito muito grande. Que legal, legal. Magda, um grande abraço. Desejo sempre sucesso para você mesmo. Foi assim, infelizmente, por mais que eu tive no IBC, eu não tive a oportunidade de fazer o back com ela, mas sempre foi meu sonho. Mas esse sonho eu não realizei ainda, né? Não sei se ela dá back ainda, essas coisas. Não, ela fez lá, né, durante um período para Business Executive Coaching, e o último que ela fez, eu vou até reportar, ela deu um treinamento para a Honda, né, em Manaus, e foi muito legal porque o presidente não participava, né? Treinamento de 3 dias, e ela teve, a diretora falou, ele participa 5, 10, 15 minutos e vai embora, e ele ficou o tempo todo lá, aqueles 3 dias, né, assistindo e tal, e algo de diferente. Mas isso é ela, porque ela gosta muito de estudar, mas ela não dá, assim, ela dá uns treinamentos, mas
direcionados a uma visão estratégica, porque ela faz planejamento estratégico. Dentro, às vezes, da estratégia, existem treinamentos específicos para você poder direcionar a sua equipe, né? Então, ela faz um diagnóstico, vê onde é que a equipe está mais fragilizada, e ela usa uma linguagem direcionando para que eles possam florescer, potencializar o crescimento, a base de conhecimento, e aí é as entregas. E uma coisa diferencial que ela faz é que ela utiliza de vivências dentro de sala de aula. Então, por exemplo, não é só a área cognitiva. Né, recentemente eu participei com cerca de uns 40 executivos, vez ou outra eu vou com ela, né? Uhum. E eles tinham alguns desafios para apresentar, inclusive em um plano de 100 dias. Então, o que ela fez? Ela fez com que eles pudessem entender primeiro, as dificuldades que eles iam vivenciar, com que eles escrevessem um planejamento desses próximos 100 dias, e aí, baseado nisso, a vivência dentro de sala de aula. E aí, muitas práticas e vivências. Por exemplo, eu vou sair fazendo tudo depois desse treinamento, mas aí você precisa de autorização desse outro departamento, você precisa da aquiescência do outro, você precisa do alinhamento com o outro, e aí você vai deixar um rastro de sangue? Não, então você vai vivenciar isso aqui. E aí tem práticas vivenciadas para com que ele depois saia e fale, opa, eu não posso sair fazendo isso aqui sem olhar isso, sem olhar aquilo outro. Então há um alinhamento, né? Não só na base cognitiva, mas na base de experiência vivida, né? Bem claro. Então, enfim, eu começo a falar dela, me encanta muito, porque eu vejo os resultados, né? Isso é muito E bonito. eu gosto de estudar essa área, sim. e chama muita atenção. Sem contar que a sua esposa, você admira ela, não precisa nem falar. Com Você certeza. fala aqui, já fica claro, né? Por isso que a gente está junto também, né? Exatamente. Porque na CLC, nós fomos para a área da qualidade, isso precisamente em 99, 2000, ou acho que um pouco antes, 96, 95, a gente queria certificar a CLC na área da qualidade. Aí nós procuramos o Sebrae, Sim. e na época ela era consultora do Sebrae, ela fazia algumas parcerias com o Sebrae. Ela sempre teve um caminho próprio, mas ela fazia algumas parcerias. E ela veio dar treinamento para a gente certificar na área da qualidade. E aí depois de 20 anos depois eu fui reencontrá-la, porque quando eu fui para a CDL, a gente precisava arrumar a área de processo, a área de liderança lá, tinha um ponto de melhoria. E aí um colega meu, que é o meu Shore Luiz Duarte de Abreu, ele falou, pá, como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui tá precisando de um batom, e eu sempre gostei dessa área educacional, né? Aí eu falei, ó, cara, na CLC a gente teve uma experiência muito boa, muito positiva com a Magda de Paula, né? Aí chamou a Magda de Paula, vou chamar então. Aí chamou a Magda, a gente conversou, falou dos desafios, e ela começou a definir a parte de processual primeiro, depois trabalhou liderança, fez planejamento estratégico, e aquilo melhorou demais. E a gente começou a colocar essa metodologia também dentro da escola do varejo. E eu já tinha separado, já tinha acho que uns 6, 7 anos separado, talvez um pouco mais. E aí, no final de semana, a gente trabalhando num processo da Saga, o Serginho Maia tinha chamado a gente para fazer um trabalho lá na área corporativa, área de vendas e tal. E a gente foi implantar um sistema lá muito legal. E aí eu tô trabalhando no domingo, eu separado, ela também separada, aí eu falei, uai, aí eu chamei ela pra gente sair e tal, e aí começou o namoro e a gente casou, ou seja, 20 anos depois, né, 18 anos depois, né, a gente se reencontrou. Então, área de gestão, né, você vai se relacionando, em tudo, então foi muito bacana. E essa é minha esposa, ela tá até hoje nessa trilha educacional, uma excelência profissional, né. Que legal. E assim eu caminho o mundo. Senhora de vocês têm quantos anos já casados? Nós temos 16 anos juntos, já casados, né. Legal. Eu fiquei 18 anos separado, e aí depois de 20 anos eu fui encontrá-la, e foi bem bacana. Que legal. História, Que legal, que a legal. vida continua. Não, que ela é um excelente profissional, isso aí Ela é muito competente, muito alegre, muito pra cima, tá sempre em alta, né. que legal. Eu aprendo muito com ela. Que bom isso, que bom. Realmente, assim, quando você pode fazer essa troca enquanto casal, é melhor, é muito mais saudável, né? Sim, com certeza, muito mais saudável. Quando a gente combinou de entrar num assunto aqui, mas eu acredito que já está quase já terminando esse bloco, não vai dar pra gente falar muito. Mas, enfim, eu acho muito legal essa admiração que você tem pela sua esposa, né? Parabéns por isso. E eu sei que a recíproca também é verdadeira, né?
E como eu sempre digo aqui, com relação aos meus convidados, eu quero, assim, te dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito, né. Todo mundo que senta aqui comigo são pessoas que eu admiro, né, e você é uma pessoa que eu admiro muito mesmo, de verdade, obrigado. Eu tenho já tô tendo aqui uma troca aqui, já tô tendo aprendizado com você, e eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais. Aquele combinado nosso vai ficar para o próximo bloco, né, a gente vai aqui caminhar aqui já para o segundo bloco, ou terceiro bloco, na verdade, né. Então, eu quero agradecer aqui, pá, as pessoas que mandam mensagens para nós, sabe, as pessoas às vezes eu não tenho tempo de de responder, né, a todos que nos mandam mensagem aqui, quero te agradecer muito, que eu tenho certeza que tem pessoas nos acompanhando aí em São Paulo, né, quero deixar aqui um abraço para Nádia Guibor, né, que é minha amiga, também é colega nossa que vai começar aqui na TV, que está sempre nos acompanhando aqui. Muito obrigado, Nádia, pela sua audiência aí, pelo Daniel, seu esposo, né, Daniel Gidrão, um grande abraço para vocês. Pessoal de São Paulo que nos acompanha aí, pessoal pelo Brasil, em especial os que nos mandam mensagem de São Paulo mesmo, alguns interiores de São Paulo, né. Se o pessoal até pessoal da Europa nos acompanha aqui também, sabe. Que maravilha. Tá sempre nos acompanhando, mandando mensagem. Eu sempre lembro aqui do meu amigo Rodrigo Peck, né, lá de Portugal. Muito obrigado, Peck, pela sua audiência aqui, obrigado mesmo, assim, eu me sinto muito honrado em ter pessoas como você, e eu não posso deixar também de falar de alguns patrocinadores nossos, né. Claro. Quero agradecer aqui ao pessoal lá do Quintanilha, supermercado Quintanilha aqui, o Gabriel Veloso com sua esposa Ana Paula, muitíssimo obrigado, ele esteve aqui comigo já. É um supermercado que faz entrega em toda a cidade, basta você ligar ele lá, né, entrar no Instagram deles, pegar o telefone ou no Google mesmo e entrar em contato com eles. Pessoal da Lumions também, que é o pessoal que trabalha com energia fotovoltaica, né, inclusive colega seu, no final a gente vai falar sobre isso aí, deixa eu deixar seus contatos aqui. Muitíssimo obrigado a todos, obrigado a você aí que acompanha a Alô TV. Então, se você ainda não nos segue, começa a nos seguir, tá? Segue aí, compartilha, comenta, tá? Divulga a gente aí. E muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente vai agora para o próximo intervalo, que é 2 minutinhos, e a gente já volta já. É rapidinho, é 2 minutinhos só e a gente já tá de volta aí para falar um pouco mais aqui com o Paquito aqui. Combinado? Combinado. 2 minutinhos, hein, vamos faturar e a gente já volta. Fica aí com a gente. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Estamos de volta com mais um Pode Empreender aqui agora, com um episódio aqui. Estou aqui com meu amigo Francisco Fernandes Capel, o Paquito, que explicou agora há pouco para nós, né, que na verdade o Paquito é o jeito carinhoso, né, do italiano de chamar os seus... Espanhol, do espanhol, né, É, chamar o seu filho em casa ali, acabou que as pessoas próximas pegaram isso aí, né, e disseminou por aí. isso aí. Paquito, vamos lá então. É, você com essa vasta experiência que você tem, por exemplo, você comentou agora há pouco, né, falando sobre a questão de vestir os chapéus. Eu falei do chapéu do empreendedor, do empresário, e você acrescentou mais 2 chapéus aí que são fundamentais e eu já até aprendi também. Já vou acrescentar isso Aham. no meu vocabulário aqui. Então, é o chapéu do cliente, né, que você tem que
vestir ali, que é muito importante mesmo, né, você saber, você deu até o exemplo aí de uma startup que depois virou unicórnio, que foi muito bem vendido, né, exatamente porque a postura do empreendedor ali foi de ir lá, cliente a cliente, descobrir quais as dores do cliente, para ele aplicar isso, assim, fez uma grande diferença, porque sabendo as dores do cliente, a maioria dos empresários eles sabem, né, isso, pelo menos ali dos clientes dele ali que são o foco dele, né. Mas você saber a diferença e aplicar, você descobre a dor e aplicar o remédio é totalmente diferente, né. E você falou também que da necessidade de vestir o chapéu do gestor, né. E aí me veio um pensamento aqui, te perguntar o seguinte, porque a gente sabe que a empresa normalmente, assim, o empresário começou, aí depois ele tem muita dificuldade, porque ele pensa que só ele pode fazer o certo, né, ele tem dificuldade às vezes de delegar. Você acredita que o delegar, ou melhor ainda, você acredita que o empresário, o empreendedor, ele ser um centralizador, você acredita que isso atrapalha o crescimento e, assim, vou mais um pouquinho mais longe. Quais são as dicas, assim, as percepções que você tem, porque você já foi diretor, de várias empresas e você tem as suas empresas também. Então e você estudou, estuda muito, tem a sua esposa também que está sempre ali acompanhando, se acompanhando nos treinamentos. Quais são os remédios, assim, para esse crescimento? Porque às vezes quem está nos assistindo está com esse problema, ele é centralizador, tem dificuldade de delegar, né, aí ele acha que é só ele que faz bem feito. William, obrigado pela pergunta. No passado, época dos reis e tal, Ah, tinha um rei muito inteligente que ele fez o seguinte: quando ele ia parlar, quando ele ia falar, as pessoas ficavam aplaudindo, todo mundo, né. E ele contratava algumas pessoas para ficar gritando lá do meio do povo: "Careca, barrigudo", e tal. Por que que ele fazia isso? Porque ele sabia que ele podia desconectar da realidade. que legal. O aplauso, o dinheiro, o poder faz com que você tenha a possibilidade de você se desconectar, achando que você é maior do que o seu negócio, que você é maior do que o seu cliente, que a rede de clientes, que é maior do que todos os processos, porque em um certo dado momento, talvez seja importante em ciclos você ser centralizador sim, que é para o seu negócio edificar. Sim, Mas dependendo das situações, você tem que ir passando isso adiante para com que outras pessoas possam vivenciar esse sonho de gestão e fazer o seu negócio crescer. sim, Então a centralização não é que ela é boa ou ruim, depende muito da situação. Mas o mais importante é você não, eh, entrar num caminho de ilusão, porque depois desiludir custa muito caro. sim. Então o empreendedor ele tem que ter o que eu penso sempre, o pé no chão e a cabeça nas nuvens. Uhum. Mas se ele começar a perder o pé do chão e vivenciar e caminhar por aplauso, isso é um risco altíssimo, porque as coisas mudam muito rápido, os concorrentes estão aí, os clientes internos, os colaboradores vão para outras organizações e você acaba ficando sozinho, podendo ficar preso sozinho no sonho que já está desconectado da realidade ou da necessidade real. Sim, Então a centralização ela pode ser boa ou não. William, se a gente perceber que está sendo prejudicial para o seu cliente externo, para o seu cliente interno, a sua centralização, você tem que mudar. aham. E já é importante você planejar esse momento de descentralização. Você pega um dono de uma grande empresa, ele não está lá na ponta fazendo a operação, Sim, ele está fazendo gestão de dados, gestão da parte de relacional, né, compartilhando sonhos, né, sim. caminhando junto com a equipe de uma outra maneira. Então, é bem situacional o processo de centralização ou não, Sim, né, mas o melhor é que ele vá caminhando para o rumo de crescimento, que é o de descentralizar, conferindo, acompanhando, monitorando. sim, sim, legal, muito bom. Você estava falando aqui, eu tenho deu assim, me veio uma lembrança de que uma vez eu ouvi, até parece que tem um livro, eu esqueci o nome do livro, mas tem um livro que fala sobre isso. Ele fala que os feedbacks que a gente recebe de clientes, né, porque assim, normalmente, a gente pensa em inovação, e quando a gente pensa em inovação, a gente só pensa em tecnologia, né, assim, normalmente quando Sim, porque foi tão forte essa questão da tecnologia ser inovação, né,
E aí a empresa pensa assim: eu vou investir somente, assim, não é somente, mas eu vou focar na tecnologia e vai ser a solução de todos os meus problemas. E nesse livro, a autora fala sobre a importância dos feedbacks que são como se fossem setas, aquelas placas de direcionamento, né? A placa de pare, virar à direita, esquerda, proibido, tal, 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 né? E eu achei interessante essa questão de perceber isso. Quando eu falei de inovação, é porque quando as pessoas às vezes centralizam, esse é um outro livro que eu já li também, os nomes eu vou esquecer, né? A gente vai lendo, Tudo bem. né? Enfim. Mas esse outro livro também, ele fala o seguinte, da importância de você inovar como se fosse esse cara da startup que você citou aí, né? O inovar com base em quê? Não só no que eu acredito, mas seguir esses feedbacks, por exemplo, dos clientes, né? Criar inovações com base nas dores dos clientes, né? Criar inovações com base nas dores do cliente interno, né? Dos nossos colaboradores. Você acredita que isso é importante, assim, o É, empresário ter essa percepção? o empresário, às vezes, precisa perder o medo de escutar coisas. Sim. Então, por exemplo, a parte de feedback, ela é rica daquilo que vem de lá para cá, Sim, né? E o feedback, ele serve para os 2 lados, ele é bidirecional, sim. né? Então é um momento muito rico de você angariar uma realidade, de você levar aquilo que você acredita e ser humilde do ponto de vista de receber, né, aquilo que precisa ser feito ou a informação que vem, humildade. Baseado nisso, você tem condições de conhecer melhor os seus processos ou o processo que você desconhece. E essas inovações, uma melhoria de processo que você faz é um processo de inovação, Sim, né. Uma mudança de metodologia é um processo de inovação. sim, Então imagina você, o William empresário, né, que tem um procedimento que às vezes não está legal, vamos imaginar que seja de logística. sim, E aí você faz adequações no seu processo, onde você encurta a entrega, por exemplo, de um processo de logística em 2 dias. O quanto vai deixar o seu cliente mais satisfeito? perfeito. E muito provavelmente você vai economizar dinheiro e tempo para sua organização, que é uma coisa que tempo você não conquista mais, ele já Sim. passou, já foi embora. Exatamente. O dinheiro é uma coisa que você pode recuperar, mas o quanto antes, melhor. Então, Sim, é muito importante estar conectado com o processo de inovação, ter uma cabeça alinhada para processos de melhorias, né, de processos, processos relacionais, né. Então, para isso o empresário precisa ter coragem, perder medo e ser humilde do ponto de vista de pensar aquilo que precisa ser melhorado. sim, É óbvio que nem tudo o empresário vai fazer, claro que não, mas um pouco de melhoria que ele vai fazendo, um pouco de inovações que ele vai implementando, isso faz com que as pessoas vão tendo maior credibilidade sim, de clientes internos e de clientes internos. Então eu acredito que pensar, colocar um pouco de energia para pensar em melhorias e ter humildade para ouvir aquilo que possa ser realizado é fundamental no processo de crescimento da empresa. sim, excelente. E a ferramenta é o feedback mesmo, né? Ou seja, antes de você ir para a área processual, para a área de procedimento, é você conversar, você poder dar feedback, né? Você é um empreendedor, geralmente tem um conhecimento maior, você pode ali ir compartilhando e ouvindo, né, a realidade, porque por detrás de cada processo e de qualquer ato, você tem um ser humano, Sim, né? Seja vendedor, seja um entregador, seja um atendente, seja lá o que for. E esse humano, ele precisa dessa boa conexão com o empresário, com o empreendedor. sim, excelente. Eu falo isso, Paco, porque é o seguinte, às vezes é comum, né? Você vai fazer um trabalho com empresa e você sabe muito melhor do que isso. O empreendedor, às vezes, ele tem, assim, ele quer contratar pessoas que pareçam muito com ele, né? E às vezes, quando ele contrata alguém que às vezes é capaz, tem uma boa indicação, tem um bom currículo, né? É uma pessoa que tem uma vasta experiência, mas às vezes quando aquela pessoa já entra na empresa, às vezes, não confrontando, mas assim, eh, que pensa diferente que ele, né? Tipo assim, ao invés do empresário encarar aquilo como como nós aqui, uma oportunidade, né, de aprender, de trocar experiência ali, né? O empresário vê aquilo como algo, às vezes, né, Ofensa, né? como uma ofensa, como alguém que não, eu vou mandar esse colaborador embora, porque ele, em dados momentos, ele não concorda comigo. Então, assim, a tendência de alguns empresários, se eu estiver errado, você me corrige, né? É às vezes de querer contratar pessoas que concordam com tudo que ele fala. E, não, e eu penso que
não é bom, né? Esse é o aplauso dos antigos reis lá, né? Eles fizeram, sabe, eu não quero ninguém que me chama de, Exatamente. embora eu seja gordo e barrigudo, eu Sim. quero que ninguém me chame de careca, né? Então, eu penso assim, ó, para a sociedade é importante você ter pessoas diferentes, Sim. porque há uma complementariedade. E para que haja complementariedade, há que ter humildade e entendimento. Por exemplo, na Zenio Digital, meu sócio é muito diferente de mim, Aham. muito diferente. Que bom. Mas a gente se complementa numa linha técnica, que a gente se respeita na área processual, que a gente segue e a coisa vai muito bem. Sim. Do ponto de vista de querer ter um sócio que me aplaude ou que seja igual a mim, a gente precisa de um diferencial de energias, inclusive da elétrica, né? E eu acho que isso é fundamental para o processo de crescimento, a gente saber ouvir, né, saber entender, ter o feedback e tudo mais. Do ponto de vista do colaborador, igual, né? Porém, aí eu acho que é um pouco mais sério, porque quando você se desconecta do seu colaborador, que nós estamos falando de um, mas pode ser 10, 20, 30, 200 ou 500 ou em 1.200, né, como a gente já vivenciou, o que que ocorre? Você tem pessoas que se comunicam Sim. e que percebem que às vezes o dono, o empreendedor, o empresário, o cara que construiu, está desconexo com o negócio, Sim. está desconexo com o cliente, está desconexo com a gestão. E isso é um perigo, Sim. é um grande perigo, porque muito provavelmente, se ele está assim na organização, ele está assim na vida pessoal. Eu ia Então, falar sobre isso. e nisso ele vai ficar sozinho, na vida pessoal, dentro da família, com os parentes, com os amigos, na empresa, Sim. né, na área relacional. E isso é um perigo, Sim. porque eu digo assim, se você sai muito da linha, depois você tem que fazer um esforço enorme para voltar para a linha, né? Sim. E aí, às vezes, você já não consegue mais, Sim. né? Porque precisa de muita energia. Aham. Então, a empresa, o negócio hoje, ele é muito, é hoje, aqui, agora, precisamos fazer. E para isso você tem que estar aberto, tem que ter muita humildade para que os seus passos sejam iguais ao seu verbo, Sim. né? Para que você possa ter uma moralidade frente a essa ética da organização, e, sobretudo, um respeito para com as pessoas, para com os processos e para com os clientes. Sim. Excelente. Bom, já estamos agora finalizando esse bloco agora. Excelente sua colocação, né? Exatamente, concordo totalmente com você. Mas se a gente puder falar mais um minutinho ainda, é o seguinte, eu fico imaginando, porque hoje a gente vive um mundo onde as pessoas são imediatistas, né? O ser humano, de modo geral, já é, mas eu acredito que com o advento das redes de anúncio, isso, né, piorou ainda mais, né? E hoje as pessoas são muito descartáveis, né? As pessoas, elas, às vezes, não têm muito zelo com palavra, com pontualidade, com pessoas mesmo, né? E às vezes até com casamento, que às vezes um relacionamento, quando tem atrito, né, depende de como que você vai conduzir aquele atrito, né? Eu creio assim que como uma empresa e um casamento, como toda parceria, né, e toda sociedade, né, você tem que ter sim, você tem que andar com pessoas que vão colocar assim, que comungam das mesmas coisas que você, com os mesmos propósitos, com os mesmos valores, que valores nossos tem valores que são inegociáveis, né? Aí sim eu entendo. Mas hoje nós vivemos uma época e é muito forte, eu vejo muito empresário fazendo isso. Assim, em meio aos atritos, em meio à contrariedade, assim, que vamos dizer assim, ele prefere desistir, porque eu bato uma tecla muito forte aqui hoje, que é o seguinte: hoje nós vivemos uma época que temos muitas opções, né? Então tem muita opção no caso de homem, de muita mulher, tem muita opção de colaboradores, tem muita opção de não sei o quê. Então, assim, as pessoas não têm mais a paciência de construir, né? Para solidificar um relacionamento ou uma empresa. O seu posicionamento é fantástico, porque a gente vive uma coisa muito efêmera, seja as redes sociais, tudo, Sim, às vezes não é muito bem a realidade e é tudo muito descartável. sim, Mas o empresário e empreendedor, ele sabe o quão importante é ele enfrentar os desafios, né, acreditar e realizar e persistir. sim. Hoje está muito fácil de desistir, como você mesmo colocou, Aham. né? Aí você vai desistindo, né? Você desiste de um colaborador, você desiste de um gestor, de um parente, um familiar. Sim, Você entra numa rede de desistência e às vezes acreditando que
vai cair do céu, que no dia seguinte tem uma frase hoje, tudo vai dar certo, vai dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Será que isso é verdadeiro? Né? Então eu acredito muito nessa fala sua, que é de construir. Sim. Para destruir é rapidinho, é fácil. É rapidinho. Às vezes em 24 horas você destrói uma família, um patrimônio, um formato em que você não recupera mais. Sim. E a pergunta é, você vai desistir mesmo do seu colaborador? Porque o seu colaborador chegou tarde, porque o seu colaborador precisou fazer isso ou aquilo, ou porque ele errou? É verdade mesmo que você vai desistir? Você não vai entender o que aconteceu com ele? Né? Suspender o julgamento e ficar curioso, como a gente diz, né? Então é muito importante utilizar disso, inclusive na família. Sim. É um dos grandes desafios, né? Poder entender, e na família há um vínculo de sangue, de história, né? Um dos maiores milagres que eu conheço é o do nascimento de uma criança, e nasce dentro de uma família, assim. A presença de Deus, isso é uma coisa absurda, de grande, e a gente tem um respeito a isso. Então, não é porque um filho errou, um parente, um colaborador, um sócio, né, um cliente, né, e você vai desistir, né? Então, eu acho que é exatamente o contrário. É você acreditar, verificar com os pontos de melhoria seu, do outro, a fim de você acreditar numa coisa que é sustentável, e não pensar nessas fragilidades hoje, né? E como é que minha empresa pode ser mais sustentável? Como é que eu posso ser mais sustentável dentro da minha empresa? Como é que eu posso ser exemplo para meus filhos, para os meus netos, né? Para os meus amigos? E essa sustentabilidade ao longo de um longo período. Sim. Excelente. Paco, o negócio tá ficando cada vez melhor, mas a gente tem que faturar, né? Os patrocinadores nossos aí que, né, são muito importantes para nós aqui na Alô TV Brasil e aqui no meu programa também Pode Empreender. E aí, tá, vamos para um rápido intervalo agora. Eu gostaria que nem tivesse intervalo, mas a gente precisa faturar, até mesmo para que você tenha acesso aos nossos patrocinadores também, seja beneficiado e eles também, e nós juntamente com eles, tá? É 2 minutinhos, gente. A gente já volta. Não sai daí, fica aí. Já convida mais pessoas e compartilha aí, tá bom? É rapidinho, 2 minutinhos, a gente já volta já. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Estamos de volta com o Pode Empreender. Paquito, infelizmente nós estamos terminando aqui, né? Agora é a hora do ar, né? Então, assim, eu quero te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado, porque eu sei que sua agenda ela é bem, né, apertada. Você me deu a honra e o prazer de estar aqui.
muitíssimo obrigado mesmo, assim, eu tive uma aula aqui, prazer te rever, né, e ter a oportunidade de estar aqui com você. Já te disse já que já está estendido aqui, vou fazer aqui no ar aqui, viu, Magda? Tô aqui com o Paquito aqui, e o próximo convidado desafio para vocês dois estarem aqui comigo aqui. Se vocês puderem me dar essa honra, Isso vai aí. ser maravilhoso como o Paquito já está aqui me honrando aqui. Muito obrigado mesmo. Agora nós vamos partir agora realmente. Quero que você deixe suas considerações finais aí, se você quiser deixar algum recado diretamente para o pessoal que está nos assistindo. E falar também de como que o pessoal te encontra lá na Zener Digital, falar um pouquinho dela se quiser também. E agora é a hora do famoso jabá. Se quiser fazer agora as suas considerações e A Zeno Digital é uma empresa que, como eu falei, ela mexe com a parte de infraestrutura, área de tecnologia, né, de servidores, redes, a internet, a parte de Wi-Fi, né, backup e toda a parte de permissionamento de arquivos, enfim. E a parte firewall de segurança, deixar um abraço para meus sócios, nosso coordenador de TI, Marcelo, André Tapchuri, e a nossa equipe lá, o Guilherme, tem uma equipe bem muito bacana. que legal. Dizer também que eu agradeço você, né, a oportunidade de estar aqui, é uma honra, né, se der sorte eu vim com a Magda tem a Explain Instituto, que é da Explain organizacional, né, que é da parte de liderança executiva, e ela, quiçá a gente vem aqui, vai ser um excelente podcast, né, ela Tem tem certeza? agregados, Tenho certeza. vai essa bola. Obrigado à minha esposa, né, à minha família, a Deus, a você, ao Cotonete, o grande amigo que está aqui, né? Aham. Ele só está por detrás das câmeras, mas ele está aqui pilotando, né? Muito obrigado, Cotonete, por tudo. Aos amigos, e dizer que coloco à disposição, né? Do programa seu, e dizer que a vida segue para aquele que quer empreender. A minha mensagem é: acredite. Acredite numa fé raciocinada, racionalizada. Acredite, porque as coisas podem mudar. Sem o acreditar é muito difícil, né? E seja um exemplo dentro da sua organização, mesmo que a sua organização seja só você. Seja um exemplo para você mesmo. Excelente, Paco. Muito obrigado. E sua rede social? Como é que o pessoal te encontra aí? Ou sua empresa? Como é que é? A empresa é Zener Digital, né? Zener Digital é www.zener.digital. Sim. Só isso. E Paco Capel Aham. nas redes sociais, né? Sim. No Instagram, Facebook, Paco Capel. Excelente, Paco. Muito obrigado mais uma vez. E a honra, pode ter certeza que a maior honra foi nossa. É minha aqui do Pode Empreender e de toda a família aqui da Alô TV Brasil, tá? Obrigado. Obrigado. Te aguardo, obrigado eu. Bom, chegamos ao final e eu quero agradecer você que está sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando aqui. E eu tenho certeza, se você que não assistiu esse episódio, eu te desafio a assistir desde o começo. Você vai ter um grande aprendizado, porque hoje eu estive aqui com o Paquito, que tem essa vasta experiência, né? Um homem que é um empresário, empreendedor, também treinador, né? E que deixou para você aqui várias dicas. Então, assista novamente se você que assistiu. Você ainda não nos segue aí no YouTube, clica aí, ó, começa a nos seguir, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você quer fazer o bem para alguém, se você ama realmente algum empresário ou empreendedor, ou uma pessoa que quer empreender, envia esse episódio para ela, porque eu tenho certeza que vai ajudar, como está te ajudando, e vai ajudar todos aqueles que assistirem. Quero agradecer aqui a Alô TV Brasil, ao Leno, que é o nosso diretor, o dono aqui da TV. Muitíssimo obrigado. E o recado que nós deixamos para você, como sempre: tenha coragem, tenha fé em Deus, tenha determinação. Desiste não. Se está cansado, para, descansa. Se você quer alguém para te ajudar, procura, não é falta de coragem, não. Procura ajuda. Procura ajuda. Está aqui o Paquito, que você pode ir lá na rede dele, eu tenho certeza que ele vai ter prazer em te ajudar, te direcionar. Tem a esposa dele também. Então, se você está precisando de ajuda, busque ajuda primeiro de Deus, e nós estamos aqui para te servir. Mais uma vez, foi uma honra estar com você. Um grande abraço. E como sempre eu te digo, pode empreender.